dúvida, Dora, é Olha sobre só. esse tom no discurso, né? Se de fato ia ser mais agressivo ou menos agressivo, e Bolsonaro preferiu um tom mais moderado. Dora. Exatamente, isso deu um certo alívio, né, gente? Se bem que a gente ficar com incertezas e sobressaltos a cada discurso de um presidente não é normal, mas eu achei, de um ponto, ele fez assim um relatório de governo, né? Ressaltou, quer dizer, tem ali um país que não necessariamente condiz com um país real, mas evidentemente o presidente precisava, quer dizer, pinta o país que ele imagina que é mais favorável a ele. Nesse tom moderado, uma escorregada ali na referência, a corrupção sistêmica da época, governo anterior, não citou o Lula, mas evidentemente a referência era ele. E uma coisa, o que foi positivo, acho que ele cedeu aos conselhos da diplomacia e até da sua equipe política mais experiente e não agrediu ninguém, fez ali passeou por todos os temas que seriam até mais complicados para eles, violência contra as mulheres, segurança pública, Amazônia, disse que a floresta está praticamente intocada, o que não é verdade, que a economia vai de vento em popa, que a economia sustentável está em expansão. Que mais, gente? Eu anotei aqui. Sim, que o governo Bolsonaro trabalha contra a discriminação religiosa, enfim, fez um passeio por esses temas, vendendo o peixe dele, não agrediu ninguém. Então, eu achei que desse discurso aí, teve mais ou menos uns 20 minutos, talvez um pouco menos, nos livramos, dá para ter um certo alívio. Acho que não vai ter grande repercussão, não houve referências eleitorais explícitas, não é? Que é uma coisa completamente inadequada, mas eu já vejo gente, ele falou para o público interno porque falou do Brasil. Ora, meu Deus, ele não poderia falar da Suécia, tá certo? Tinha que falar do Brasil. Vendeu um país que não condiz com a realidade, mas ele não podia chegar lá também e dizer, olha, eu fui um desastre na pandemia, a economia está ruim, não dava. É o discurso que o presidente faz defendendo o governo dele. Portanto, eu achei que a velha coisa, entre mortos e feridos, acho que nos salvamos dessa. Dora, os ouvintes, né, estão inundando aqui o nosso WhatsApp falando justamente o que você mencionou, né, um país descrito que não existe, vários ouvintes escrevendo, eu gostaria de morar nesse país, gostaria muito de viver, de ter as possibilidades desse país que o presidente Jair Bolsonaro está descrevendo. Claro, você fala, ele fala do Brasil que ele não pode falar de outro lugar, mas o quanto é esperado que um chefe de Estado na ONU, né, num lugar internacional, jogue também um pouco o discurso para fora, projetando o país na comunidade internacional e falando menos de questões internas e mais de questões das relações do Brasil com o mundo, das possibilidades do Brasil, inclusive nas articulações internacionais, menos pessoal, né, e mais global o discurso. O quanto isso é esperado, tão pessoal que ele citou até a esposa, né, usou a tribuna da ONU para falar da própria esposa. Quanto é esperado que os chefes de Estado cheguem lá, inclusive os brasileiros, e se projetem no mundo, projetem o Brasil aí no tabuleiro internacional. Gabriela, ele até falou, porque quando ele vende esse Brasil espetacular, ele está vendendo o Brasil para o mundo. Falou do agro, da nossa situação relativa ao mundo, falou da inclusão digital, falou da questão energética, tocou na guerra da Ucrânia, falou da função da ONU, do nosso desejo de ter assento no Conselho de Segurança, falou do Brasil como um país de acolhimento humanitário. Então, eu acho que ele falou sim, ele tocou em pontos, mas o presidente Jair Bolsonaro não é um mandatário ligado na questão global. Aliás, lembra a campanha de 2018 falando contra o globalismo. Então, na limitação
no que se espera, no que vem sendo o presidente Bolsonaro, eu achei, por isso que eu te falei, salvamos-nos, porque não houve nenhuma impropriedade, assim, daquelas que tivemos agora mesmo na visita em Londres, uma atuação muito ruim. Eu acho que até por isso a diplomacia e a área política pode tê-lo convencido de que era melhor adotar esse tom mais moderado, esse tom de fazer um passeio pelo Brasil. Claro que aí ele faz um passeio por um Brasil que seria o Brasil que é mais adequado eleitoralmente a ele, não é? Mas eu acho que até pelo que aconteceu em Londres, ele foi convencido a se enquadrar numa limitação diplomática razoável. Foram 20 minutos e 40 segundos, 20 minutos e 40 segundos, o tempo do discurso do presidente Bolsonaro aqui em Nova York. E fica muito essa história, né, falando para o público no Brasil. Na verdade, o discurso do presidente do país, tirando, sei lá, o presidente da Rússia, agora o presidente da Ucrânia, que está envolvido na guerra, né, o presidente do país interessa para o país, basicamente, né, mesmo estando num palco mundial como esse. Ninguém está acompanhando, por exemplo, o discurso está sendo realizado agora, ninguém nem sabe qual país que terminou o discurso do Brasil. Estou falando da imprensa do Brasil, em geral. Então, na hora que estava discursando Bolsonaro, claro que a imprensa brasileira estava acompanhando com maior atenção do que a imprensa do resto do mundo, que vai ficar com olhos e ouvidos atentos na fala do seu próprio presidente. E, evidentemente, que tudo isso ganha contornos ainda maiores às vésperas da eleição no nosso país. Então, claro que isso tem um peso muito maior. Mas, globalmente, né, são poucos discursos, o inicial do Antônio Guterres e tal, mas de resto, cada país mesmo interessado na sua autoridade aqui representada.